Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Inaya Viana, sou pedagoga, especialista em educação infantil e sou mãe. E vou começar esse novo vídeo, né, falando um pouquinho sobre as exigências que são colocadas para as nossas crianças, né, as cobranças que são feitas por parte da escola, mesmo ainda não sendo o tempo certo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Então, eu escuto de muitas amigas, né, que os filhos estão ainda aí estudam em escola particular, principalmente, né, a maioria dos relatos são dos alunos, das mães de alunos da escola privada, né, da rede privada de ensino, que são chamadas às vezes para conversar na escola, ou vem algum recadinho, né, pedindo para que a mãe chegue junto na educação da criança, porque a criança, não sei, tipo, vamos pegar um exemplo aqui concreto, eu não vou citar a pessoa, né, para não expor, mas a criança tem 6 anos, né, tá no infantil 5 ainda, né, fez 6 anos, vai fazer 6 anos, e a criança ainda não sabe escrever, né, ou ainda tem uma dificuldade nessa parte da escrita e um pouquinho na parte da leitura, né, e aí vem a cobrança, mãezinha, coloca ela no reforço, mãezinha, acompanhe de perto, né, que ela precisa melhorar nesse aspecto. E aí vem, né, aquela famosa frase, seu filho está atrasado. Mas atrasado em relação a quê? Atrasado por quê? Atrasado para quem? Qual é a referência? Então, a referência ela é equivocada, né? O que eu posso dizer é que se a sua criança não sabe escrever os números de 1 a 10, ou se a sua criança tem 5 anos, né, 4, 5 anos, e ainda não identifica todas as letras do alfabeto, a sua criança não está atrasada, certo? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento, né, que baseia, né, por isso Base Nacional, todo o sistema educacional, tanto público como privado, tá certo? Então a base não serve só para o sistema público, ele serve também para o sistema privado. E a base diz, né, quando você vai lá para a base, lê direitinho, ela vai estabelecer para a educação infantil os direitos de aprendizagem, que são 6, certo? E os objetivos que devem ser alcançados considerando as faixas etárias. Essas faixas etárias, as crianças da educação infantil são classificadas em 3 grupos: os bebês, certo? As crianças bem pequenas e as crianças pequenas, tá bom? E aí tem os objetivos, né, que devem ser alcançados, as habilidades que vão ser trabalhadas, isso dentro dos que são chamados os campos de experiência. E em nenhum momento, certo, quando traz lá na base, falando sobre a educação infantil, tem dizendo que a criança tem que estudar português ou tem a disciplina matemática. Não existem disciplinas, né, curriculares dentro da educação infantil. Existem os campos de experiências, os objetivos que devem ser alcançados, as habilidades que devem ser trabalhadas com a criança. Inclusive, em todos os objetivos, né, que traz a questão da escrita, traz sempre como escrita espontânea. Então, escrita espontânea, a criança ainda não precisa estar identificando as letras do alfabeto, a criança ainda não precisa estar formando palavrinhas, a criança ainda não precisa, ainda naquele pensamento antigo, estar estudando as famílias das letras, certo? Isso é um pensamento atrasado, não é só tradicional, mas ele é atrasado. Quando a gente foca, né, traz para a educação infantil essa visão da educação lá da etapa do ensino fundamental, a gente está roubando da criança tempo pedagógico onde ela deveria estar trabalhando, sendo estimuladas as habilidades que cabem a ser trabalhadas na idade dela. Então, é isso, né?
a sua criança, ela não está atrasada. Se por esses motivos você for chamado, né? Deixa eu fazer mais um relato interessante. Meu filho tinha essas aulas de música que eu queria muito colocar ele, porém, para ele poder entrar, né, conseguir uma vaga, ele teria já que saber ler por conta lá das partituras, né, das notas musicais. E ele ainda não sabe, né, ler. Enfim, ele tem 5 anos de idade. Não é de fato, né, assim, ele poderia até saber, se fosse do interesse dele, mas ele ainda tem o interesse de ler, como ele diz, do jeito dele as historinhas. E assim eu deixo ele ler, né? Através da leitura de imagens, ele faz ler historinhas para mim, algumas noites inclusive. E então eu não ia conseguir a vaga. E eu tava conversando com umas colegas e a colega falou: "Não, porque você não coloca ele no reforço?" Oi? Reforço de quê? Pra quê? Para antecipar um conteúdo para o meu filho, enquanto meu filho vai estar no reforço para aprender a ler ou a escrever antes do tempo, sem ser algo que parta do interesse dele, ele vai estar deixando de fazer atividades que ele tem interesse em fazer. Então, ele vai estar deixando de fazer atividades, por exemplo, como fazer bolo, que tem um shot aqui dele, né? Fazendo bolo. Então, ele vai deixar de fazer bolo porque ele vai ter aquele compromisso. Ele vai deixar de estar brincando com os bonecos dele, onde ele cria falas e cria várias situações com os bonecos dele, porque ele vai ter que estar lá na aula de reforço por algo que ele não tem interesse e que ele pode e vai aprender depois. Então, qual é o sentido, né, de eu colocar ele numa aula de reforço? Uma criança de 5 anos numa aula de reforço. Gente, reforço escolar é as crianças que estão lá no fundamental, que infelizmente são obrigadas a fazer tarefas de casa e são obrigadas a aprender conteúdos no mesmo tempo, todas ao mesmo tempo, sem ser respeitado o interesse, sem ser respeitado o ritmo da criança, sem ser respeitado a base que a criança tem. Onde o professor entra lá e dá uma aula de matemática ou de português, que seja, e a criança vai ter que aprender e vai ter que chegar em casa, vai ter que estudar aquilo, porque a próxima aula é outro assunto. E no máximo que vai ter vai ser uma aula de revisão. Aí sim, essa criança ela vai precisar de um reforço se ela não estiver acompanhando ali. Porque é exigido dela que ela acompanhe, que ela tenha o mesmo interesse, o mesmo ritmo de aprendizagem da sala com 40, 45 crianças. Mas na educação infantil, não. Então, vamos deixar as nossas crianças desfrutarem a educação infantil. Vamos deixar que os ritmos de aprendizado, que os interesses das nossas crianças sejam respeitados, pelo menos na educação infantil, já que o resto do sistema de ensino exige, né, algo delas que nem era para exigir, né, que é antipedagógico, que é sem sentido, mas enfim. Vamos respeitar os tempos das nossas crianças, pelo menos, na educação infantil. Então, paizinho, mãezinha, responsável, seja você quem for, né, que esteja aí do outro lado, responsável por uma criança, respeite o tempo dela. E não aceite, em hipótese alguma, que seja dito que ela tem um atraso por algo que ela nem está no momento dela aprender. Agora, só para não generalizar, né? Porque as pessoas vão e pegam partes do vídeo e interpretam da forma que querem, né? Vamos lá. Nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Tô gravando esse vídeo hoje, em 2022, né? Então, a gente tá aí há um ano que a gente vem se reestruturando da pandemia. Tem muitas crianças que com 3 anos, por exemplo, ainda estão tendo dificuldades para falar, né? Procure um profissional. Quem é o profissional? Fonoaudiólogo. Você vai procurar. A fono vai dizer se é falta de estímulo, se é atraso, por alguma coisa anatômica, porque às vezes tem freio de língua, né? Enfim, tem vários fatores, né, que podem influenciar em algum atraso de fala. Tô dizendo que não tem atraso? Não. Tô dizendo que tem atraso? Também não. Porque, como eu disse, a gente vem de um cenário atípico. Tem muita coisa que é nova, né?
Tem muita coisa que as crianças deixaram de experimentar, de viver, não porque estavam em casa, em família, ou porque estavam fora da escola. Não só por isso, mas porque estavam literalmente trancadas em casa devido ao fique em casa, devido à segurança, né, a não correr o risco de pegar Covid. Então, assim, existem sim algumas situações em que a criança vai ter algum atraso, mas é atraso de habilidade, não é atraso por não conseguir entender um conteúdo que nem é para estar sendo apresentado para ela, certo? Então, reflitam, né? Saibam ponderar, claro, sempre, né? E eu convido vocês a respeitarem os tempos, os ritmos, a respeitarem a criança de vocês. Atraso, ó. Conteúdo do fundamental é lá no fundamental. Na educação infantil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma conversa, é mais um alerta, né? Para principalmente quem está na rede privada, mas isso infelizmente também acontece no sistema público, em algumas escolas específicas, ou às vezes com algum professor que é mais tradicional e está ali na educação infantil, mesmo sem ser o seu perfil ainda, né? Mesmo ainda sendo muito tradicionalista, enfim, mesmo sem ainda entender o que é a educação infantil e para que ela serve, né? Qual é a sua finalidade. Mas tenham a mente aberta, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui. Se tiver algum relato, deixa um comentário aqui pra gente poder, né, acompanhar. Vamos, né, interagir conosco, dividir nossas experiências, que faz com que tudo seja bem mais rico. E se você ainda não assistiu os outros vídeos aqui do canal, também não deixe de assistir, certo? Nós temos vários vídeos já sobre leitura, sobre homeschooling, que existe muito preconceito nesse tema. Então não deixe de assistir os outros vídeos também, que seja do seu interesse. E até o próximo. Tchau, tchau!